Você já se perguntou se um carro elétrico realmente economiza no dia a dia ou se é só moda? Vamos levantar os principais pontos para fazer uma análise sincera dos veículos elétricos. Será que o carro elétrico realmente oferece uma economia substancial quando comparado ao carro movido a combustão? Vamos usar como exemplo um motorista que percorre 1.000 km por mês. Em um carro a combustão comum, com uma média de 8 km por litro dentro da cidade, são necessários cerca de 125 litros de gasolina para cobrir essa distância. Com o preço da gasolina a R$ 6,10 por litro, o gasto mensal ultrapassaria os R$ 760. Em contrapartida, para o motorista de um carro elétrico, o cenário muda significativamente. Com um consumo médio de 9,6 kg para cada 100 km, ele precisaria de aproximadamente 4 recargas completas ao longo do mês. Cada recarga, ao custo de R$ 1,12 por quilo, totalizaria R$ 180 mensais para a mesma quilometragem. Aqui, o carro elétrico oferece uma economia impressionante, com uma diferença que ultrapassa os R$ 500 a favor do veículo elétrico. Esse valor é uma vantagem real para quem roda muito na cidade e busca reduzir custos com abastecimento. Porém, vale lembrar que essa economia depende diretamente da disponibilidade de uma estrutura de carregamento em casa, algo que nem todos os motoristas têm acesso fácil. Mas você sabia que a chave para uma economia ainda mais significativa de combustível e para prolongar a vida útil do seu carro pode estar em práticas simples que a maioria dos motoristas ignora? Com as técnicas certas de condução e manutenção, qualquer um pode transformar seus hábitos no volante, aumentando a eficiência do carro e reduzindo drasticamente os gastos mensais. Quer saber como? Descubra essas práticas comprovadas e acessíveis no nosso e-book, onde você aprenderá como tornar a sua direção mais econômica e sustentável. Não perca a oportunidade de ver o impacto no seu bolso e no planeta. Clique no comentário fixado deste vídeo e garanta seu acesso exclusivo ao e-book com uma condição especial. Em termos de combustível e energia, o carro elétrico sai na frente. Mas será que essa economia de quilometragem justifica o investimento inicial? Uma das grandes vantagens financeiras dos carros elétricos é a isenção de IPVA em diversos estados brasileiros. Esse benefício, criado como incentivo à adoção de veículos mais sustentáveis, pode representar uma economia significativa no orçamento anual. Mas será que essa diferença no IPVA, que é uma taxa fixa, compensa outros gastos? Vamos entender qual o impacto dessa isenção para o bolso do motorista. Para ilustrar, imagine um carro a combustão avaliado em cerca de R$ 50 mil. Nos estados onde a alíquota é de 4%, o valor do IPVA seria de R$ 2.000 anuais. Em 2 anos, isso somaria R$ 4.000, um valor que certamente pesa na conta para quem precisa manter o veículo por um período prolongado. Agora, pense no caso de um carro elétrico. Em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e outros, esses veículos são isentos de IPVA, ou seja, o proprietário economiza o equivalente ao valor cheio da alíquota a cada ano de uso. Em um cenário onde o motorista mantém o veículo por 5 anos, essa economia se acumula, proporcionando uma quantia significativa que deixa de sair do bolso. Além disso, os carros híbridos, que combinam um motor a combustão com um motor elétrico, têm uma alíquota reduzida em muitos estados, girando em torno de 1%. Essa taxa reduzida ainda representa uma economia considerável quando comparada a esses veículos totalmente a combustão, especialmente para quem busca uma alternativa de menor impacto ambiental sem abandonar completamente o uso de combustíveis fósseis. A isenção do IPVA é, sem dúvida, um atrativo financeiro importante para os carros elétricos, permitindo uma economia considerável ao longo dos anos. No entanto, será que os benefícios continuam tão significativos quando consideramos o custo de manutenção e revisões? Quando o assunto é manutenção, carros a combustão e elétricos possuem diferenças importantes.
Afinal, enquanto o carro a combustão exige revisões frequentes e troca de peças, o carro elétrico tem uma mecânica mais simplificada, o que, em teoria, reduz o número de visitas à oficina. Mas será que essa redução de manutenção é suficiente para garantir uma economia real a longo prazo? Um carro a combustão, como o Volkswagen Polo, por exemplo, possui uma estrutura que depende de componentes que exigem manutenção periódica: óleo, filtros de ar, velas de ignição, correias e sistemas de escapamento. Essas revisões, necessárias a cada 10.000 quilômetros, podem custar, em média, R$ 700 cada. Assim, considerando uma média de 20.000 quilômetros rodados em 2 anos, o proprietário de um carro a combustão faria pelo menos 2 revisões, resultando em um custo de R$ 1.400 apenas com manutenção básica. Esse valor pode se elevar significativamente se forem necessárias reparações adicionais em peças mais complexas. Já o carro elétrico tem uma mecânica mais simples, pois utiliza menos componentes móveis. Como não há motor a combustão, eliminam-se os gastos com troca de óleo e manutenção de sistemas de escapamento, além de outros itens específicos dos motores convencionais. Muitas montadoras de carros elétricos oferecem, inclusive, revisões gratuitas durante os primeiros anos ou até um certo limite de quilometragem. Para os donos de carros elétricos, isso representa uma economia de centenas, se não milhares de reais em manutenção ao longo do tempo, reduzindo drasticamente os gastos de oficina. É importante ressaltar, porém, que a manutenção dos sistemas elétricos pode ter um custo elevado, especialmente no caso de problemas com a bateria, que é um dos componentes mais caros e sensíveis. Portanto, embora o carro elétrico realmente exija menos visitas à oficina, quando essas visitas são necessárias, os custos podem ser mais altos. No quesito manutenção, o carro elétrico se destaca pela baixa frequência e custo de revisões periódicas, embora mantenha alguns riscos associados a componentes específicos. Mas como fica a questão do seguro? Agora que já vimos as diferenças nos custos de combustível, IPVA e manutenção, é hora de falar sobre o seguro. Este é um fator essencial para quem busca um carro econômico, já que representa um custo fixo importante. Com a crescente popularidade dos carros elétricos, o mercado de seguros tem se adaptado, mas será que os valores praticados para esse tipo de veículo são mais altos? Para determinar o preço de um seguro, as seguradoras levam em conta fatores como o valor do veículo, o perfil do motorista e o custo de reparo em caso de acidentes. No caso de um carro a combustão comum, como o Volkswagen Polo, um motorista com perfil padrão por volta de 42 anos, casado, que utiliza o carro apenas para lazer, pagaria algo em torno de R$ 3.600 por ano. Esse valor cobre os principais danos ao veículo: terceiros, reboque e outros imprevistos, com uma franquia que gira em torno de R$ 4.000. Quando falamos em carros elétricos, o cenário muda. Por serem veículos com tecnologia e componentes mais caros, especialmente a bateria, o valor do seguro geralmente é mais alto. No caso do BYD Dolphin, o seguro pode chegar a R$ 4.400 anuais para um perfil similar de motorista. Esse aumento de custo é reflexo do valor mais elevado das peças e do fato de que menos oficinas estão preparadas para lidar com reparos complexos em carros elétricos. Além disso, a franquia para veículos elétricos costuma ser mais alta, podendo ultrapassar os R$ 10.000 em alguns casos, o que também representa um peso no orçamento caso o veículo precise de reparo. Outro ponto relevante é que os carros elétricos, por ainda serem considerados novidades, enfrentam um risco de desvalorização rápida. Isso torna as seguradoras mais cautelosas e, em alguns casos, eleva o valor das apólices. Embora os carros elétricos ofereçam economia em várias áreas, o seguro pode acabar pesando no orçamento. Para quem busca um veículo realmente econômico, essa é uma questão que não pode ser ignorada. Mas será que o valor de revenda do carro elétrico consegue compensar esses custos adicionais? A desvalorização é um dos fatores mais importantes para quem pensa em longo prazo ao adquirir um carro. Seja a combustão ou elétrico, o valor que o veículo perde com o tempo
pode impactar diretamente no bolso do proprietário, especialmente na hora da revenda ou troca. Com o mercado ainda em transição para os veículos elétricos, muitos se perguntam: os carros elétricos desvalorizam mais rápido? Historicamente, os carros a combustão possuem uma desvalorização previsível no Brasil. Em média, eles perdem entre 10% e 15% do seu valor nos primeiros 2 anos. Um Volkswagen Polo, por exemplo, valorizado inicialmente em torno de R$50 mil, pode desvalorizar cerca de R$5 mil no primeiro ano e pouco menos disso no segundo, resultando numa perda média de R$10 mil ao longo de 2 anos. Esse ritmo de desvalorização é mais lento em comparação com alguns carros elétricos, já que o mercado de carros a combustão é amplamente estabelecido e possui demanda constante para modelos usados. Por outro lado, os carros elétricos, como o BYD Dolphin, ainda enfrentam um mercado de revenda mais instável. Estimativas indicam que veículos elétricos podem desvalorizar até 25% nos primeiros 2 anos, devido a fatores como a rápida evolução tecnológica das baterias e a falta de familiaridade do público com esses modelos. No caso do Dolphin, que custa em torno de R$50 mil, essa desvalorização pode resultar em uma perda de R$12.500 em apenas 2 anos. Esse percentual elevado acontece porque, ao longo do tempo, novos modelos com tecnologias mais avançadas entram no mercado, o que torna os modelos mais antigos menos atrativos. Para quem planeja trocar de carro em poucos anos, a rápida desvalorização do veículo elétrico pode pesar na decisão. No entanto, para quem planeja mantê-lo por um longo período e aproveitar ao máximo os benefícios, essa diferença pode ser menos relevante. Você acha que os carros elétricos realmente são o futuro? Ou isso é só uma moda passageira que não vai pegar no Brasil? E para somar nessa história, ainda temos o grande impacto que a China está causando no Brasil. Com a chegada de milhares de carros chineses e elétricos, algumas montadoras brasileiras estão tendo muito problema para conseguir lutar. Será que a China vai ganhar mesmo essa batalha? Assista o vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu falo tudo sobre isto.